Olá, muito boa noite. Esse aqui é mais um Devocional Pega Visão, mais um espaço de adoração, de louvor e glorificação do nome do Senhor Jesus. Você é muito bem-vindo. Obrigado por estar acompanhando o nosso material. Obrigado por estar acompanhando nas nossas redes sociais. Então, você que ainda não acessou o Devocional Pega Visão, nós estamos nas plataformas do YouTube, Facebook e Instagram. E também no Telegram, tudo lá com Devocional Pega Visão, você vai estar tendo acesso a todo o conteúdo. Hoje nós vamos falar sobre um tema comum para muitos, porém para outros um pouco complexo. Nós vamos falar hoje sobre a oração, a importância da oração, né? Se nós elencarmos a oração como no enquete, as pessoas priorizassem e dentro do pacote de prioridades colocassem a oração, com certeza a oração não seria uma das situações de destaque em seu planejamento de vida, né? Não é uma prioridade para muitos a oração, porém o poder da oração ele é extraordinário se nós entendermos o verdadeiro sentido. E hoje nós estaremos aqui, nesses minutos aqui, falando sobre uma extraordinária resposta de oração, né? Nós temos várias respostas de oração ao longo da Bíblia e nós hoje vamos falar sobre uma delas, uma extraordinária resposta de oração que foi registrada no livro do médico Lucas, no capítulo 1. A primeira informação que lemos no capítulo de Lucas é justamente a história de Isabel e Zacarias. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 1. Deixe a sua Bíblia aberta, deixe ela porque nós vamos conversar bastante a respeito deste tema hoje, né? Então aqui no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 24 em diante, nós temos o seguinte registro. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Esse momento aqui, registrado no capítulo 1 de Lucas, versículo 24 e 25, é o registro da alegria de Isabel. Isabel passou anos querendo ter um filho. E Zacarias também. Eles oraram durante 30 anos. Oraram muito para que Deus abençoasse e chegasse até eles a bênção de ter um filho. Mas até chegar nesse momento de alcançarem a bênção de Deus através da oração, Zacarias e Isabel tiveram que passar por muitas etapas. Nós vamos falar dessas etapas aqui hoje. No livro de Lucas, capítulo 1, verso 6, dizia o seguinte: Ambos eram justos diante de Deus. A oração para o crente, e agora eu faço um parênteses, muitas pessoas de forma pejorativa falam dos evangélicos que são os crentes. Na verdade, os crentes são todos aqueles que acreditam em Jesus, que creem em Jesus. Ou seja, todos que somos cristãos, que nós acreditamos em Jesus Cristo, nós somos crentes. Então, independente da sua religião, independente se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, independente, todos que creem em Jesus Cristo podem ser considerados crentes em Cristo. Aquelas pessoas que acreditam em Cristo. Então a oração para o crente, ela devia ser diretamente ligada ao processo de respiração para o homem. Tipo, a oração ela é tão importante quanto a nossa respiração. Então veja qual a importância da oração para o homem, né? Então, como o Lucas falou, Isabel e Zacarias eram homens justos. Eles eram homens tementes a Deus. Era um casal que andavam segundo os ensinamentos de Deus. E aí vem a relação, né? Se Isabel
e Zacarias foram atendidos depois de tantos anos por Deus, leva-se em consideração que Deus ele tem uma queda para atender a oração daquelas pessoas que o buscam, né? Se nós fizermos uma relação aqui que Deus atendeu o pedido de Isabel e Zacarias em ter um filho, depois de tanto tempo, eles passaram 30 anos orando para alcançar a sua bênção. Eles alcançaram, independente da condição deles de tempo e de idade, né? Eles estavam lá se mantendo firmes nos caminhos de Deus, independente das circunstâncias. Então Deus os honrou e atendeu o seu pedido. Então existe uma relação entre santidade e resposta de oração, né? Então assim, uma pessoa obediente, reta diante de Deus e que busca a santidade, ela alcança a sua resposta de oração. Mas uma pessoa que tem dúvida, vacilante, apegada a ídolos, e neste caso de ídolos aqui, gostaria também de frisar, não é ídolos apenas a questão das pessoas que adoram santos, essas coisas, mas qualquer coisa que você deposita a sua vida nela, e seja um ato, seja uma vida, seja uma atitude, um pensamento, tudo aquilo que faz com que te aprisione pode ser considerado seu ídolo, né? E pessoas descomprometidas com Deus, então, se você fizer uma relação, quem é que Deus vai atender através da resposta de oração, né? E a Bíblia ela é clara. Antes de questionar Deus sobre a resposta de suas orações, é importante você se examinar. É importante você observar como que você está, como é que está a sua vida, para aí sim você entender se o porquê que Deus ainda não respondeu às suas orações, se é por conta das suas atitudes ou porque ainda não chegou o momento de receber a sua resposta, né? João capítulo 15, versículos 7 e 8 diz assim, ó, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito, né? Então assim, o segundo passo que a gente pode entender aqui, mesmo que a Bíblia nos ensine que Deus responde às orações daqueles que vivem uma vida reta, a exemplo de Isabel e Zacarias, tudo que Deus proporciona para a vida do homem significa que não é fruto do seu próprio mérito. Não significa que você tem uma vida de oração, uma vida de santidade e que você alcança a sua bênção, não é mérito seu. Por quê? Lá no versículo 6 diz assim, que Zacarias era justo e reto diante de Deus. Ele orou muito por um filho. Tem uma ideia de que Zacarias e Isabel orou aproximadamente 30 anos para alcançar a bênção do seu filho. 30 anos, né? Então assim, eles eram pessoas justas, mas isso não coloca ele num patamar de exclusividade, porque a bênção, a graça é um favor imerecido. Nós alcançamos a graça, mas nós não temos, ela é um favor imerecido, nós não merecemos, né? Então Deus, quando Ele nos abençoa, é porque Ele é misericordioso e Ele atende às nossas orações, né? Então assim, santidade e retidão nossa, ela deve ser absoluta, né? O que aconteceu, né? Se você observar Lucas capítulo 1, ele fizer essa leitura, o que aconteceu? A história diz que Isabel e Zacarias eram pessoas retas diante de Deus e justas. Eles passaram muito tempo orando. Chegou um momento em que Zacarias era sacerdote. Ele chegou o período dele ir ao templo, que para o sacerdote era numa única vez, e aí ele ia fazer o sacrifício. E quando ele estava no templo, Deus mandou o anjo Gabriel responder a sua oração. E no momento em que era mais para ele acreditar, o que aconteceu? Ele resolveu fazer o contrário. Ele disse, eu não acredito. Então assim, né? Zacarias podia duvidar de Deus na hora que mais ele precisava de fé para acreditar no que pedia, tanto lhe faltou. Então entenda, todas as pessoas elas podem falhar no momento crucial, né? Então, por mais que busquemos a face de Deus todos os dias, nós estamos num processo de aperfeiçoamento. Estamos aqui na terra buscando nos aperfeiçoar até chegar à volta de Jesus Cristo. Jesus prometeu que voltaria e até lá
e temos que buscar ser melhor hoje do que fomos ontem, amanhã temos que ser melhor do que foi hoje e assim sucessivamente, né? Então, assim, Zacarias, mesmo sendo um homem reto, falhou e duvidou do Senhor. E aí a história diz que o anjo o castigou, não ficou por isso mesmo. Ele duvidou da resposta de Deus através do anjo Gabriel e ele ficou mudo, né? Deus, mesmo diante de sua incredulidade, respondeu a Zacarias, né? E as respostas de oração, mesmo Deus tendo prazer em responder as orações dos que o buscam, o resultado das nossas orações não são por nossos méritos. O ponto é, sempre será pela graça quando Deus responde uma oração. É misericórdia, é favor, não é com base na nossa perfeição. Então não depende da gente. Não depende da gente. Deus ele vai atender as nossas orações, mas não é por nosso mérito. É porque Ele é misericordioso e porque Ele tem um propósito, né? E a Bíblia diz, ande nos caminhos de Deus e Ele responderá às suas orações. Mas aí existe um segundo ponto. Ainda que você ande nos caminhos de Deus, você nunca vai fazer de maneira perfeita. Portanto, quando Deus responder sua oração, sempre será graça. Graça é favor imerecido. Nós não merecemos. E mesmo pela graça do Senhor Jesus, as nossas orações, elas são atendidas. Agora perceba, Isabel e Zacarias oraram durante 30 anos para ter um filho. Imagine que cada ano que se passava, cada dia que se passava, era um tijolo a mais na dificuldade de Isabel ter um filho. Isabel passou a querer mais ter um filho pela acusação que ela sofreria diante da sociedade. Uma mulher que não tinha capacidade de gerar frutos, ela era taxada de mulher que tinha um ventre impuro, ela era amaldiçoada, então ela era vista de forma negativa. E Zacarias também orava para que isso acontecesse, para que Deus abençoasse o seu ventre e ela tivesse um filho, né? E santidade e humildade andam juntas para saber que é pela graça. A gente só vai conseguir entender que tudo que alcançamos é pela graça de Deus se nós tivermos santidade, ou seja, estivermos em comunhão com Jesus, e humildade para entender que as respostas dele sempre são no momento certo. Zacarias orou por muito tempo, né? Entre 30 e 40 anos que ele parou para orar. Imagine que quanto mais o tempo passa e as respostas não vêm, muitos vão desistir pelo caminho. É a mesma coisa se comparado, vamos dizer, a uma fila de banco. Quantos de nós já tivemos a oportunidade de entrar numa agência de banco, pegarmos uma ficha e olharmos e ver aquela fila quilométrica e desistimos? Porque não temos tempo, não temos paciência para esperar. Mas quando vemos aquela fila curta, o que a gente faz? A gente decide ficar porque o tempo é rápido, a gente espera. Então, muitas vezes nós oramos e quando as respostas não vêm no nosso tempo, a gente acaba desistindo de orar. Isso é um problema, né? E aí, cada ano que se passava, Zacarias e Isabel, mesmo em dificuldade, continuou orando, persistindo no que ela queria, no que eles queriam alcançar de bênção naquele período. O ponto é, enquanto Deus não der um não definitivo, você deve continuar orando. Imagine, você quer uma bênção para a sua vida, você quer algo para a sua família, você quer algo que Deus quer depositar nas mãos de Deus as respostas. Enquanto Deus não der para você a resposta, enquanto Deus disser efetivamente e efusivamente que fique comprovado que não é vontade dele, continue orando. Mas a minha oração é que meu filho saia das drogas. Minha oração é que meu marido deixe de adulterar. Minha oração é que eu me cure de enfermidade. Minha oração... Enquanto Deus não disser um não como resposta, não desista. Continue orando. Deus, ele se agrada das suas orações. Deus, ele se alegra enquanto você ora. Deus se alegra enquanto você está em comunhão com Ele constante, né? E continue insistindo, né? Então, assim, no quarto ponto que eu queria falar com você aqui é o seguinte, que Deus concede muito mais do que a gente pede. Imagine só uma coisa, talvez você não saiba, Isabel e Zacarias
foram os pais de João Batista. Isso mesmo. João Batista, ele foi um homem, um profeta que veio à frente de Jesus Cristo com uma missão de anunciar o Messias no seu tempo. Imagine, Isabel e Zacarias estavam orando para que eles tivessem um filho. Deus não só respondeu às suas orações, não deu o filho para eles, mas como deu o filho. Então, assim, Deus ele pegou as circunstâncias. Imagine que Deus ele tem o conhecimento do começo, do meio e do fim. Ele sabe tudo. Deus é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Imagine que Deus já tinha determinado através da sua profecia que viria um homem que iria anunciar a vinda do Messias. Mas só que no meio desse caminho, Deus encontrou um casal de velhinhos chamado Isabel e Zacarias que estavam orando por um filho. E Deus aproveita a circunstância para que a glória dele se manifeste. Ou seja, se você está orando, se você tem uma vida de comunhão, Deus ele tem um plano. Deus ele tem, ele sabe o que vai acontecer. Mas no meio do caminho, nesse ato, estará o povo de Deus orando e fazendo a vontade dele. E Deus vai usar essas pessoas através das suas petições, das suas orações, para chegar no objetivo final. Então entenda a resposta de oração. Isabel e Zacarias persistiram, viveram uma vida de santidade, de comunhão e alcançaram sim o seu objetivo. Porém, Deus usou o que ele queria, que era o João Batista, e deu de presente para Isabel e Zacarias como um filho, né? Então, Deus, né, trouxe João Batista, aquele que seria o precursor, o que estaria à frente, né? No versículo 14 a 17, onde estava usando a profecia feita lá em Malaquias, né? Se a gente ver lá no 14 ao 17, o anjo Gabriel diz: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Então perceba, essa profecia está lá em Malaquias, se você quiser anotar aí, Malaquias 4, de 5 a 6, também está o registro dessa profecia aqui. Então o anjo estava só falando o que estava proferido lá atrás, no Velho Testamento. Deus não só respondeu na oração naquela da profecia, mas ele atendeu o desejo do coração de Isabel e Zacarias. Isso mostra que nem sempre Deus responde nossas orações do jeito que nós queremos, né? Zacarias queria ter um filho e Deus, como falei, deu muito mais que um filho. E quando oramos e pedimos a Deus o que está em nosso coração, nós precisamos estar abertos para ver respostas maiores do que imaginamos, né? Nós, quando colocamos o nosso coração: Senhor, me dá essa bênção, eu quero muito, eu vou ficar feliz com isso, vai abençoar minha família, vai abençoar os meus amigos, essa bênção que eu quero que o Senhor me dê. Você tem que estar preparado, porque se a resposta de Deus for maior do que você imagina, você tem que estar pronto. Você tem que estar sabendo, porque quando muito é dado, muito é cobrado, já dizia minha vozinha que está no céu, né? Então assim, porque está escrito, veja o que está em Efésios capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, mas abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em que nós opera. Veja, ele está ali para responder mais do que pedimos ou pensamos. Então veja, a nossa mentalidade ela não chega na capacidade de atendimento das nossas orações que Deus tem. Por mais que a gente pense, ele pode imaginar, a capacidade dele é mais do que pedimos e mais do que pensamos. Às vezes nós, pela nossa pequenez, a gente limita a Deus. Já pensou? A nossa cabeça ela é tão
limitada, que a gente acaba limitando Deus. Não, imagina, que é isso? Deus não vai nada fazer isso para mim, não. Que Deus? Vai fazer não, isso não. Então, assim, a gente pensa que a gente vai limitar a capacidade de Deus em atender as nossas orações. Então, como eu lhe falei, se Deus não determinou, se Deus não efusivamente disse para você, não é para você, continue orando. Continue orando, pedindo a Deus que atenda a sua oração, para que atenda o desejo do seu coração. Não desista, porque o problema das pessoas que não sabem, primeiro não sabem o que pedir. Pede errado, pede o que não precisa. E quando pede o que precisa, acaba pedindo e desistindo no meio do caminho, porque a resposta não veio na hora que você gostaria que viesse. Né? Não tem limites para Deus, ao que Deus pode fazer. E o último ponto, muitas pessoas têm dificuldade de entender isso, e eu gostaria que você entendesse este ponto aqui. Nossas orações funcionam em plena harmonia com os decretos eternos. Como eu falei para você, Deus é o início, o meio e o fim. Deus já sabe o começo e sabe como vai terminar tudo. Independente se você vai orar ou não, não importa. Deus já tem o começo, o meio e o fim. Mas só que quando Ele encontra pessoas que são quebrantadas, que são contritas com Deus, que decidem entregar a sua vida a Jesus, viver uma vida de comunhão com Ele, uma vida de oração, criar um relacionamento, Ele se aproveita dessas pessoas para fazer com que a vontade dEle se prevaleça na vida delas também. Então, Deus sabe de tudo. Então, assim, vem uma pergunta, né? Aqui nessa passagem podemos perguntar, se Deus sabe de tudo, então para que orar? Se Deus sabe de tudo, para que eu preciso orar? Né? A chegada de João Batista já havia sido decretada desde a antiguidade, como eu falei para vocês, lá em Malaquias já vinha a promessa de João Batista. Se Isabel e Zacarias orassem ou não, João Batista viria do mesmo jeito, né? Então, assim, Isaías 57:14 diz assim, ó: preparai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. Isso aí era uma referência a João Batista. Malaquias, que a gente leu aqui atrás há pouco tempo, Malaquias 4:5-6, também uma referência a João Batista. Deus tinha decretado que João Batista viria antes de Jesus, no poder e na autoridade de Elias, profetizando na Bíblia, né? E aí coincidiu com a vontade de Isabel e Zacarias de ter um filho. Então, assim, Deus aproveitou, tem alguém ali orando, vai de encontro à minha vontade, vai de encontro aos meus planos, o que eu vou fazer? Vou abençoar, né? E aí, o Deus que planejou tudo, planeja os meios também. Ele sabe tudo, ele sabe os meios, ele sabe os recursos que ele vai usar, ele sabe tudo, né? Zacarias, imagine, Zacarias orou para Isabel ter um filho, Isabel era estéril, passaram 30 anos, né, depois do casamento. Aí depois veio Zacarias, foi escolhido naquele momento para queimar o incenso. Veja como Deus usa todos os recursos ao seu favor. Naquele momento Zacarias foi escolhido para ser o sacerdote que ia para o templo. Isso só acontece uma vez na vida do sacerdote. Naquele momento o anjo foi falar com ele, dar a resposta, né? E essa resposta é o cumprimento de uma profecia feita 600 anos atrás. 600 anos antes, Deus havia feito uma promessa que viria João Batista. E se cumpriu na vida de Isabel e Zacarias, porque culminou de que os dois eram justos, retos e que tinham uma vida de santidade, comunhão e humildade perante a Deus. E foram atendidos. Aqui você vai ver uma combinação de fatos que culminaram na realização da vontade de Deus, porque existiam pessoas que estavam orando e vivendo uma vida de santidade, né? Aqui você, né? Aí você pergunta, por que orar se Deus sabe tudo? Aí eu respondo, é exatamente porque que Ele sabe tudo, que você precisa orar. Suas orações não são ilusões, entenda. Suas orações, elas não são ilusões, elas são reais. As suas orações, elas são reais e Deus usa o poder das suas orações para que se cumpra a vontade dele sobre a sua vida e na vida das pessoas, né? Deus determinou que de alguma maneira a sua oração fizesse a diferença. Ele de fato ouve as nossas orações, né? E no final será exatamente como ele havia planejado.
tudo o que acontece na nossa vida é exatamente como Deus planejou, né? Percebem o casal orando? Pessoas levantam a ideia: a oração do homem é incompatível com os propósitos de Deus, limitam a Deus, planejam o mundo de uma maneira que, através das suas decisões e das minhas, elas alcancem o seu êxito. O que é isso? Sua oração é real e importante para o cumprimento da vontade de Deus. Deus está todos os dias cumprindo o que Ele planejou desde a fundação. E não existe incompatibilidade com relação à sua oração e os propósitos de Deus. Ah, não, Deus já sabe de tudo, então esquece, não vou orar mais, deixa Deus fazer a vontade dele. Não é isso, Deus usa a sua oração. Deus entende o seu coração. Então não pare de orar, não desista de orar. Viva uma vida de oração, né? É uma vida de oração, uma vida de comunhão. Na oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Existem pessoas de oração que você conhece, você sabe. Se você me diga agora, pense agora numa pessoa de oração. Se você pensar numa pessoa de oração agora, você já tem um nome na cabeça, porque você sabe que aquela pessoa, ela é uma pessoa que vive em oração, né? Então aqui é muito importante. A soberania de Deus e a responsabilidade humana, elas andam juntas, né? Nem sempre sabemos como ela se relaciona. Exemplo, Zacarias e Isabel estavam orando, Deus atendeu. Eles não sabiam, porque imagine, Zacarias e Isabel, quando estavam orando, eles estavam orando por um filho. Eles não estavam orando para que viesse João Batista, Senhor, manda o profeta. Não, Zacarias e Isabel disseram: Senhor, se for da tua vontade, atende o desejo do nosso coração e nos dá a oportunidade de termos um filho. E Deus sondou o coração deles e deu um filho que era o filho da promessa, João Batista. Então, existe uma relação, não precisamos estar conscientes dos planos de Deus, pois muito do que Deus planeja é mistério e a Bíblia não relata. Tem coisas que estão no oculto, a gente não sabe do que vai acontecer, mas está lá, vai acontecer, né? Suas promessas são verdadeiras, né? Ele mandou que nós orássemos, então, que nós pudemos encorajarmos uns aos outros. Então, temos que buscar Ele. Então, independente da situação, independente do que você esteja passando, você tem que ter uma vida de oração com Deus. Você tem que buscar essa vida de oração com Jesus. É importante esse relacionamento, porque se você, uma vida sem oração, você não está seguindo as diretrizes de que Deus manda para a sua vida. Você precisa estar criando esse relacionamento. Imagine, Jesus Cristo veio ao mundo, Ele pagou o preço, né? Deus pagou a conta está paga, acabou, né? Nós tínhamos uma lista de pendências. Deus fez assim, ó, vou mandar Jesus Cristo, vou pagar essa conta e acabou. Daqui para frente é canal aberto. Eu tenho agora canal direto com Jesus, com o Pai, né? Vou mandar o seu Filho, vou mandar o Espírito Santo, né? Então assim, tudo se cumpriu desde o início. Deus mandou os profetas, Deus mandou Jesus Cristo subiu aos céus e prometeu voltar. Quando ele disse que viria, ele veio. Quando ele subiu para o céu, antes de subir para o céu, ele disse: eu vou voltar. Enquanto isso, eu vou mandar o Espírito Santo aqui ficar com vocês. Ou seja, não precisa de ninguém para me conectar com Jesus Cristo. Eu não preciso de ninguém ir ao Pai por mim. Eu não preciso que ninguém faça o serviço por mim. Eu não preciso falar com alguém para esse alguém ir falar com Jesus por mim, meu intercessor, né? Eu não preciso de ninguém para fazer isso. Jesus pagou essa conta por isso, né? Foi pago esse alto preço. Então Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ter acesso ao Pai. E tudo pela graça, né? Então eu queria fazer algumas aplicações de tudo que a gente viu aqui, né? De tudo que a gente falou sobre a oração, a importância da oração, né? Em alguns tópicos para você. Não deixe que a soberania de Deus seja um obstáculo de suas orações. Não sei se meu marido é isso que Deus quer, não sei se é para minha mãe, se para minha mãe é isso. Ou seja, não deixe que a soberana graça de Deus impacte
no seu processo de comunhão. Ou seja, em outras palavras, não deixe que venha à sua cabeça, não, eu vou deixar de orar, vou deixar de ter comunhão com Deus porque Deus sabe de tudo. Não faça isso. Não faça isso. Tenha a sua vida de comunhão com Deus, tenha o seu relacionamento com Ele. A sua vida pode mudar, seu estilo de vida pode mudar, as suas preferências podem mudar. Você pode ser uma pessoa melhor. Não pare de orar até Deus te dar um não. Insista, o tempo de Deus não é o nosso. Lembre-se, Zacarias orou 30 anos para que a sua bênção fosse alcançada. Antes de você reclamar que Deus não está atendendo sua oração, lembre-se que Zacarias e Isabel eram justos. Viviam uma vida que agradava a Deus. Faça uma visita na sua própria vida. Olhe, será que você tem agradado a Deus? Será que seus pensamentos têm agradado a Deus? Será que a sua vida tem sido uma vida de comunhão com Deus? Será que você deseja mesmo aquilo que você está pedindo? Você quer mesmo aquilo? Será que você está preparado para as consequências? Porque muitas pessoas pedem, mas não sabem as consequências de quando alcançar essa bênção. Muitas pessoas pedem um exemplo. Eu quero que meu marido se converta. Quero que meu marido deixe a bebida, se converta, vá para a igreja. Aí quando o marido se converte, quer ir todo dia para a igreja. Quer todo dia ler a Bíblia. O que essa mulher faz? Ai meu Deus, só quer saber de Bíblia. Só quer saber da igreja. Só quer saber disso. Então, se você está preparada, você está preparada para alcançar as bênçãos que Deus tem para a tua vida? Você está preparado para alcançar novos ares? Né? Como é que está a sua vida? Né? Há uma relação entre a nossa vida de comunhão com Deus, de santidade e as orações respondidas. Né? Eu quero que essa palavra ela venha te estimular a orar, a buscar Jesus Cristo. Muitas pessoas pensam que falar com Jesus é coisa de outro mundo. Muitas pessoas, quando pensam em orar, ficam com vergonha. Sabe por quê? Jesus é o nosso Pai. Imagine que nós vivemos uma vida errada, temos vários erros, a gente é vacilão mesmo, e acaba que a gente faz o quê? Fica com vergonha de falar com Jesus. A gente fica com vergonha na hora de fechar os olhos e, sabe? Papai do céu, fica com vergonha. Cara, Jesus é simples. Jesus, ele escuta os nossos corações. E não pense que Jesus não conhece o seu histórico. Muitas pessoas, quando vão orar, vão querer contar a sua história, só que Jesus já conhece. Jesus já sabe tudo. Não adianta você querer enrolar Jesus. Jesus sabe o seu histórico todinho. Simplesmente ele quer ouvir de você o que você quer. Então, assim, não tente nas suas orações querer enrolar Jesus Cristo, que você não vai enrolar. Começa daí. Mas, se você quiser realmente mudar o chip, né? Mudar de vida, né? Como se você estivesse mudando de canal mesmo, né? No começo vai doer um pouco. Toda mudança gera conflito, toda mudança gera desconforto, toda mudança gera dúvidas, mas mudar um comportamento para viver uma vida de santidade com Jesus, para viver uma vida de comunhão com Jesus Cristo, segundo os ensinamentos, não existe melhor decisão do que essa, né? Não existe uma melhor decisão de que viver uma vida em comunhão com Jesus Cristo. Imagine, Jesus Cristo teve 12 apóstolos, mas só que dos 12, 3 deles eram amigos de Jesus. Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João, se nós pararmos, tirarmos a santidade de Jesus e olharmos como um homem, Jesus Cristo homem, imagine que Jesus Cristo tinha Pedro, Tiago e João como amigos. Imagine que Pedro, Tiago e João tinham um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo passasse a zelar como amigos Pedro, Tiago e João, eles tinham um caráter semelhante ao de Jesus Cristo. Eles tinham pensamentos em comum. A mesma coisa nós. Nós temos as pessoas em quem podemos confiar, nossos amigos. No caso, nossa esposa, nosso marido. Para que chegasse ao casamento, precisou de um processo de confiança, de amadurecimento, de relacionamento. Não é diferente com Jesus Cristo.
Para que você tenha a oportunidade de vivenciar outras coisas, você precisa criar um relacionamento com Jesus Cristo. Não tem outro caminho. O relacionamento com Jesus Cristo não tem outra fórmula mágica, é oração e leitura da palavra. Oração e leitura da palavra. Sem esses dois caminhos, você não vai conseguir ter uma vida de comunhão com Jesus Cristo, né? O primeiro passo é hoje. O primeiro passo na evolução da sua vida se chama hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Determine na sua vida. Hoje eu quero fazer a minha vida ser diferente. Hoje eu quero experimentar o que eu nunca experimentei antes. Cara, eu tenho X idade, já vivi muita coisa na minha vida, mas ainda eu sinto que tem algo que precisa mudar em minha vida. Certos comportamentos que precisa mudar. E todos nós temos a oportunidade de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas que pensam diferente, que podem agir diferente e com certeza, à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, não existe orientação melhor para seguirmos. Então essa live de hoje, ela teve um objetivo de falar sobre oração, que você entenda o poder da oração, que você entenda o que a oração pode fazer na sua vida, o processo de oração, de comunhão. Busque isso, busque esse amadurecimento, que Deus o abençoe, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz, né? Que você realize os seus projetos, realize os seus sonhos, entregue na mão de Deus, espere no tempo do Senhor, não desista de sonhar, não desista de almejar coisas para a sua vida, não apenas materiais, mas espirituais, né? É importante essa evolução e seja uma pessoa melhor a partir de hoje. Decida ser uma pessoa melhor a partir de hoje. Não deixe para amanhã. Faça a sua decisão em Cristo hoje. Essa decisão ela pode ser pessoal. Chegue hoje na sua oração e diga: Jesus, eu quero ter uma intimidade mais contigo. Me ensina, me dê oportunidade. Porque as pessoas pedem paciência, mas pensam que Deus vai dar paciência. Deus não vai dar paciência não, viu? Quando você ora pedindo a Deus paciência, Deus vai dar um monte de situação que você consiga desenvolver sua paciência, ou seja, esteja pronto para o que Deus tem preparado para você nas respostas das suas orações. Ah, Deus, eu quero desenvolver amor, quero ter mais amor, não tenho amor no meu coração. Não, saiba bem o que você está pedindo, porque Deus vai criar situações em que você vai botar um mendigo na sua porta, vai colocar uma pessoa fedorenta, morador de rua, para que você mostre que você tem amor e você vai dizer o quê? Ah, não quero conversar com ele não. Então são situações que Deus vai colocar na sua frente. Opa, você não estava pedindo para ter amor, que eu lhe desse amor, eu estou lhe dando situações para você amar e você não está amando. Então assim, busque se relacionar com Jesus Cristo ao ponto de que você entenda quais são as respostas e quais são os propósitos dele para a tua vida. Deus te abençoe, Deus te proteja, muito obrigado. Você que chegou até aqui, né, na nossa live, que possamos ter outras oportunidades juntos, né, que Deus te dê uma noite de paz abençoada para você e sua família. Devocional Pega a Visão, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.